a Maria Eugênia Taboada. A Marô, ela é gerente na área de sustentabilidade e negócios inclusivos. Ela é responsável pela agenda de educação financeira, também de riscos e oportunidades socioambientais e novos negócios. Então, o programa Itaú Mulher Empreendedora hoje está sob responsabilidade da Marô e ela vai dividir um pouquinho com a gente sobre qual é o cenário do empreendedorismo feminino no mundo e tudo que a gente tem aprendido para colocar a favor de vocês. Obrigada. Obrigada, Imagina. Muito obrigada. Ah, tá bom. Tá ótimo. Deixa aí. Bom dia, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Na verdade, como a Marina contou, esse projeto agora está comigo, é recente e eu fico feliz, né, da gente. Eu já conhecia o projeto, acompanhava o projeto, e quando a gente trouxe assim sobre o escopo de sustentabilidade, a gente viu mais conexões e mais coisas para a gente fazer juntos. E eu estou feliz de estar aqui com vocês e estou feliz de estar nesse espaço, né? A gente já fez alguns eventos aqui e eu adoro a Pinacoteca. Né, na hora que eu estava entrando, para mim esse é o museu mais lindo de São Paulo. E tem uma vibração totalmente diferente só de entrar aqui dentro, né? Então, depois, tem algumas exposições, visitem, vale a pena, porque isso também inspira a nossa alma, né? Já que a gente está falando de inspiração. Eu estou há 1 ano e pouco, né, olhando esse tema. Estamos agora entrando no final do ano, amanhã, 1º de dezembro, o ano está acabando, vamos deixar o ano acabar. E baixar as nossas rotações, porque também esse é um desafio que a gente tem. E se eu fizesse uma nuvem de palavras, né? Como é que foi o ano de 2016? E construísse essa nuvem de palavras. Com certeza, mulheres, ia estar bem grandão lá, no meio da minha nuvem de palavras. Muito se falou sobre mulheres esse ano, seja sobre empoderamento feminino, seja sobre equidade de gênero, seja sobre empreendedorismo. Então, muitos temas ali, né, tentando puxar essa agenda para a gente falar do que é relevante para homens e para mulheres. E aí, fazendo essa retrospectiva, o que a gente aprendeu? Então, o objetivo um pouco da minha fala, como a Má falou, é a gente compartilhar coisas que a gente viu, gostou, aprendeu, e a gente quer passar para frente. A gente acredita também nisso, né? O conhecimento compartilhado é a melhor forma da gente conseguir avançar nessa agenda que é tão relevante para o Brasil e é tão relevante para a nossa sociedade, né? Seja, né, pensando em valores que a gente quer para a nossa sociedade e até para a questão da prosperidade socioeconômica que a gente quer. Então, é um pouco isso que eu vou falar hoje. E aí eu começo com um contexto mundial. Eu trouxe alguns números, mas, na verdade, é mais do que colocar os números em si, é a gente ver o que está por trás. Esse ano, nos últimos 2 anos, muito vem se pesquisando sobre a questão do impacto da equidade de gênero e sobre a questão de mulheres. Então, esse é um dado da McKinsey, de 2014, que a equidade de gênero poderia adicionar 850 milhões de dólares ao PIB do Brasil. E, no mundo, pode chegar a 12 trilhões de dólares. E, quando a gente está falando isso, a gente está falando que é mulheres na força de trabalho, que são mulheres, né, no topo das organizações, é de empreendedorismo feminino, de política, tecnologia. É disso que estamos falando. É de gerar, realmente, o crescimento que a gente quer, né? E aí a gente vê outro dado aqui também que eu gosto da Ernst Young, mostrando que, se tem 30% de mulheres na liderança, podem aumentar em 6% os seus resultados. E aí tem outros estudos que colaboram com isso. Tem um estudo do Credit Suisse, que é muito interessante. O que eles fizeram? Eles pegaram as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e pegaram mulheres em comando, né? Fizeram um corte de 20%, 40%, 50%, e compararam o resultado financeiro dessas mesmas empresas com a média. E é muito interessante ver como a boca do jacaré abre. Como a gente consegue ver, sim, que a complementariedade entre homens e mulheres traz resultado financeiro que a gente quer. E aí também, porque a gente também não quer o oposto, né? Não é só mulher, a gente quer essa divisão. Então, é bacana ver isso,
né, de forma quantitativa. E nos Estados Unidos, eu fiquei, né, nesse fórum que a gente foi lá fora, muito surpresa ao ver que como as indústrias estão se mexendo. A Bloomberg, né, que é bem do setor financeiro, acabou de lançar, no comecinho do ano, um índice para medir, aí no caso bancos, sobre a questão de gênero. Quantas mulheres, né, estão no topo? Tem políticas adequadas? Como é que está a remuneração? Então, é um questionário que compara as empresas, né, os bancos, e faz um índice daquelas que têm melhor performance também sobre a questão de gênero. O que é legal disso? Que as empresas estão sendo avaliadas não só pelo resultado financeiro, não só para aquele monte de índice, né, financeiro. Esse tipo de coisa começa a ser considerada em como a gente avalia a empresa, né? E aí tem questão de gênero, tem questões ambientais, sociais, e é muito bacana você ver isso. Nos Estados Unidos, eles estão com fundos traqueados em empresas que têm ótimas políticas ligadas à questão de gênero. Então, mostrando que a gente, sim, faz toda a diferença. E a gente, sim, consegue trazer mais resultado. Indo aí para o outro lado, né, para o lado do consumidor, né, 85% das decisões financeiras são influenciadas por mulheres. E a gente sabe disso, né? Eu tenho um filme que eu adoro, que é O Casamento Grego. Tem uma cena que, para mim, é sensacional, em que ela está querendo convencer o marido, né, a tomar uma decisão lá, e ela e a tia vão lá falando, conversando, e no final, o marido toma a decisão que elas queriam. E aí ela fala, né, the men are the head, but the women are the neck. Então, é isso, né? A gente, sim, influencia essa tomada de decisão. E aí, vocês, como empreendedoras, a gente entender isso e saber como a gente faz uma oferta considerando as necessidades femininas é um desafio. E a gente vê algumas indústrias que estão se remodelando, tentando oferecer serviços mais adequados. A gente vê isso até em furadeira. Como é que uma furadeira é mais leve para a gente? Né? A gente vai ter um case bem bacana hoje que vai trazer esse paradigma, né, da construção civil, né? Automobilística. Como é que a gente sai do paradigma de mundo de homens para homens, mas de mundos de homens e mulheres para homens e mulheres? E aí, como empreendedoras, ter essa visão de negócio também ajuda a gente a oferecer melhores soluções adequadas às necessidades. E para banco é a mesma coisa. Aqui eu trouxe uma informação, mas para frente a gente vai ter outras. A gente vê menos mulheres com conta corrente em banco. Eu tenho um dado de crédito, menos mulheres tomando crédito que homem. Por quê? Inúmeras razões. Mas uma delas é porque a gente tem que conseguir oferecer produtos e serviços financeiros da melhor forma, de forma simples, transparente, que faça sentido. Aqui tem uma fala também de seguros, também isso. Como é que a gente oferece seguros de uma forma, né? Um exemplo aqui, a gente no Brasil não entende muito, a gente tem seguro de carro, ponto. Mas tem seguro de carro, tem seguro de vida, tem seguro saúde, tem previdência, tem uma série de coisas que ajudam ao nosso planejamento financeiro. Fazem parte na forma como a gente faz a nossa gestão financeira. E as mulheres, elas têm um sentido de prevenção maior que os homens, do cuidado da família, com o legado. Então, a forma como a gente vende seguros deveria ser totalmente diferente. Estou trazendo um exemplo nosso, né? E aí é essa mentalidade que a gente precisa começar a ter quando a gente olha públicos femininos e públicos masculinos e a questão de gênero. Tá? Aí, contexto Brasil. Então, aqui, ó, a massa de renda das mulheres no Brasil, né, superior a toda a classe C, 1,1 trilhões de reais. 40% dos lares têm mulher como chefe da família. 46,7% empreendedoras são mulheres. 49% das mulheres, das novas empresas, são de mulheres. Infelizmente, quando a gente analisa nossas bases, eu vou tomar um outro slide, a gente vê que os negócios das mulheres ainda são menores que a dos homens e menos inovadores que a dos homens. Como é que a gente quebra isso? E olha aqui o potencial de mercado que a gente tem para atender também esse público feminino. Tá?
E aqui, clientes do Itaú, alguns números nossos, só para vocês terem ideia. Então, olha, quase 50% das nossas clientes, pessoas físicas, são mulheres. Um número bom, 50%, metade das empresas atendidas no Itaú tem pelo menos uma mulher na composição acionária. Obviamente que isso aí a gente precisa crescer. 38% das pequenas e médias empresas são geridas por mulheres, e esse número vai para 56% para microcrédito. Olha aqui o número, como a gente tem o desafio de sair de microempresas para empresas um pouco maiores, e com inovação. E aí, qual é o resultado que a gente quer, novamente? Não é só o resultado financeiro. E acho que esse é o grande diferencial. Qual é o impacto social também que eu quero gerar com o que eu estou fazendo? Porque a mulher vai trazer outras variáveis que talvez são diferentes das masculinas e que são complementares das masculinas. E aqui alguns aprendizados. Como a Marina comentou, a gente faz parte do Global Banking Alliance for Women, e são bancos do mundo inteiro, África, Turquia, Austrália, Europa, Estados Unidos, bem amplo mesmo o número de bancos, em que a gente pode compartilhar os aprendizados que a gente tem em diferentes mercados. E aí alguém vai falar, nossa, mas a realidade da África é totalmente diferente daqui. Médio. A gente percebe que, em maior ou em menor grau, porque, sim, há países que têm ainda questões, inclusive regulatórias, né, que ainda estão muito atrás da gente, mas a mentalidade ainda é masculina. Mesmo de mulheres, tá? Então, é muito bacana a gente poder ouvir como cada organização está trazendo os seus desafios na sua realidade e como é que a gente cria soluções para a gente avançar nessa agenda. E eles fizeram uma pesquisa, que esse material até está disponível depois na internet, a gente pode passar. É o paradoxo de uma estratégia neutra de gênero, como eles chamam. Será que uma estratégia neutra da questão de gênero ela é eficaz? E aí o que o estudo traz, eles entrevistaram pessoas do mundo inteiro, é que não é eficaz. A gente precisa olhar as diferenças. A gente precisa, não é fazer, e aí, para mim, acho que é uma coisa interessante, não é comparar hábitos de consumo entre homens e mulheres, mas como é que a gente tem inteligência para a questão de gênero? Como é que a gente percebe as diferenças para, de fato, ter uma proposta de valor diferenciada? E aí, olhando também o público feminino como o nosso consumidor final. E aqui estão alguns aprendizados que vale para banco, que vale para vocês, que vale, na verdade, para grandes empresas, é bem geral. Então, primeiro, assim, as mulheres possuem uma relação própria com o tempo. É só a gente se olhar, né? Acho que provavelmente todas nós aqui temos uma relação muito diferente do tempo que o nosso parceiro, o nosso marido, né, um irmão, milhões de coisas ao mesmo tempo. A pesquisa da Ana Fontes também traz isso quantitativamente. As mulheres têm, sim, a sobrecarga da casa. Quanto menor a classe socioeconômica, maior é essa sobrecarga. E, infelizmente, a gente tem avançado muito pouco nisso. A gente precisa avançar mais nesse compartilhamento de funções dentro de casa, para a gente poder também ter essa equidade. Mas, independente dos motivos, essa é uma questão, olhando sob o ponto de vista de mercado, que a gente precisa olhar. Mulher quer conveniência, a gente quer praticidade, a gente quer um outro tipo de relacionamento. A gente quer o mundo digital a nosso favor. Então, esse tipo de insight é importante quando a gente estiver construindo as nossas soluções. Como é que eu vou atender o meu público final? É de uma forma diferente? Como é que eu gero conveniência e praticidade e um outro tipo de relacionamento? Então, acho que a questão do tempo é uma questão que precisa ser olhada, né? Tem, inclusive, sendo feita uma pesquisa na rede Mulheres da Sustentabilidade, que eles estão justamente olhando a questão do tempo. O segundo item, que elas são consumidoras ávidas por informação e conselho. Agora a gente tem o Waze, né? Mas acho que todo mundo já passou por isso, tá né? Quando não tinha Waze, dirigindo, com o endereço na mão, com o marido do lado, para no posto, vamos perguntar. Não, é ali, a gente já vai chegar. E você roda meia hora e não chega.
Essa é uma grande diferença. A gente não tem medo de falar, não, eu quero informação, não, eu quero conselho, eu quero aprender com você. Como é que a gente troca informação? E esse é um diferencial nosso. Vamos usar isso ao nosso favor. Né? Acho que esse tipo de encontro, essa rede que a gente tem a nossa, tem outras empresas também com essas próprias redes de empreendedorismo feminino. Por que elas dão tão certo? Elas dão certo porque a gente quer trocar. A gente quer aprender com o outro. E a gente tem que usar isso ao nosso favor. Não tem território de mercado. Vamos vender, eu vendo doce, você vende a decoração, vamos fazer juntas, vamos potencializa uma outra. E acho que o objetivo do programa tem essa questão da conexão mesmo. Agora, isso tem que estar dentro da gente. Porque, senão, a gente segue, novamente, o benchmark masculino. E a gente tem que mudar o nosso benchmark. Nosso benchmark é o nosso feminino. Vamos aprender também com eles, mas qual é nosso? E aí, essa conexão, o aprender com o outro, também precisa ser levado em conta. E, novamente, seja para mim, quando banco, ou seja para vocês, como empreendedoras. Como é que a gente tem mercado considerando isso? Uber, Airbnb estão aí para mostrar um pouco isso. Esse é meu preferido. Calculam riscos, equilibrando riscos e recompensa. Uma das coisas, eu já falei várias vezes isso. Mulher tem maior aversão a risco. Sempre falei isso. Né? Você olha os números, de fato. Né? As mulheres têm mais aversão a risco. Os números comprovam. Mas essa pesquisa ela traz uma outra coisa. Não sei se mulher tem maior aversão a risco. Mulher talvez tenha mais aversão a risco financeiro. Ponto. A capacidade da mulher de olhar os riscos financeiros, impactos da sua família, da qualidade de vida, questões emocionais. A visão sobre risco delas é mais ampla, é mais aberta. Então, vamos parar de falar, não, porque o negócio da mulher é menor porque ela não toma risco. Não. A gente considera outras variáveis na hora da gente olhar risco. E pensando no que é uma nova economia, eu venho do mundo de sustentabilidade, né? Então, quando a gente fala de economia compartilhada, economia circular, quando a gente olha essas coisas todas, esse tipo de habilidade vai ser crucial. Esse tipo de análise, de conseguir ver outros riscos e outras oportunidades que não sejam só o financeiro, é isso que vai levar a gente para um outro patamar. Então, aí, novamente, a questão da nossa autoconfiança. Né? Não vamos falar, a gente tem aversão a risco. Não, a gente olha risco de outra forma. Olhando risco, olhando recompensa e olhando outras variáveis. Não estou interessada no pink marketing, né? Acho que essa é mais já usual. A gente não quer o cartão de crédito rosa, o carro rosa. A gente quer produtos e serviços que realmente estejam adequados às nossas necessidades. E entender, a gente investiu muito em pesquisa no começo, para realmente entender isso, e aí vocês olharem o mercado de vocês e entender essas diferenças é fundamental para a gente não fazer o pink marketing. E, por último, como é que as mulheres gostam de se conectar com outras mulheres, potenciais consumidores, fornecedores e a comunidade. Já falei um pouco anteriormente disso. Como é que a gente usa esse potencial para a gente gerar bons negócios que sejam diferentes do que a gente tem hoje e que estão muito mais antenados com o mundo dos millennials, que estão vindo as novas gerações, que querem conectividade, que querem propósito, que querem ver para onde está indo o fluxo financeiro, os negócios sociais. Então, esse tipo de coisa vai nos ajudar a melhorar e a enxergar o mundo que está por vir. Que daqui, o investimento de hoje, a gente vai ver os frutos daqui a 5 anos. Como é que a gente olha essas nossas competências e vê isso? E aí, assim, quem são elas? Quem são as empreendedoras aqui no Brasil? Aí a gente quis trazer para vocês, talvez algumas de vocês já viram essa pesquisa da Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora. Quem não viu, vale a pena olhar. Então, uma pesquisa onde nós patrocinamos Facebook e Avon para entender quem são as mulheres empreendedoras aqui no Brasil. E aqui vocês têm uma média. Então, de idade, 39 anos, metade tem filhos, você tem aí classes sociais, chefe de família, estado civil, grau de instrução,
Então, aqui você tem uma fotografia mais ampla, né, de quem são essas mulheres. E aí tem um recorte que a gente gosta muito, em que a gente perguntava, né, a pesquisa perguntava assim, quais são as suas habilidades e perfis? O que você acha que você faz bem e o que você acha que não faz tão bem? Então, aí ela coloca, né, persistência, comprometimento, eficiência e qualidade. E, por outro lado, né, acha que não faz tão bem, planejamento, persuasão e metas. É óbvio que a gente tem que melhorar, né, quando a gente olha isso, a questão de metas e planejamento, porque isso, sim, vai ser a forma como a gente vai conseguir se alavancar como negócio. Mas vamos usar também a nosso favor o que a gente tem de bom? Vamos dar carga também no que a gente, né, tem de bom? Vamos criar o nosso benchmark feminino e não querer copiar o modelo de liderança masculino como se esse fosse a única forma de sucesso? E o que me chama a atenção aqui, vocês devem ter percebido, 40% diz que conseguiu. Os outros 60% está ali, né, achando o caminho, tentando, perdida. Essa pesquisa foi feita só com mulheres. Mas eu adoraria que tivesse sido feita com homens também, para a gente comparar o resultado disso daqui. Meu palpite, né, é que a gente teria invertido, a gente teria 60% do conseguir e 40% ao contrário. Então, como é que a gente inverte isso? Como é que a gente fala, não, né? Novamente, o que é sucesso? O que é sucesso para a gente? Acho que é um desafio que a gente tem que se colocar. E aí vamos para o lado das finanças, aí aterrissando no nosso mundo mais financeiro. Na mesma pesquisa da Ana Fontes, e a gente aqui tem um mix de informações, tá? Nossas do banco e da pesquisa. Então, a gente vê que as mulheres, em média, contratam menos crédito que os homens, ou seja, usam menos crédito para alavancar o seu negócio e usar para o crescimento, né, do próprio negócio. 50% precisam de crédito, mas têm receio, têm medo de pegar crédito. E aqui é um warning, porque tem medo. Como é que a gente quebra essa barreira? 16% das empreendedoras não controlam as finanças da empresa. Então, 16% é pouco. Gente, desculpa, tem que controlar, 100%. É o coração. Talvez não seja o que mais goste de fazer, mas encontre o seu sócio, um tutor, um funcionário, tem que fazer isso. Isso é mega importante. 58%, esse número é chocante, tá? Não estão preparadas para imprevistos. Ou seja, elas não têm dinheiro em caixa, ou não têm um plano B. Isso é mega relevante. A gente, sim, tem que ter qual é o nosso plano B. É na crise que a gente pode dar a reviravolta. E 41% começou a empresa sem nenhum capital. Como a Marina mencionou, a gente tem uma série de soluções para a gente contribuir com o empreendedorismo feminino. Então, os cafés, as capacitações, agora as mentorias. E aí, o que a gente fez, né? Aqui é uma boa notícia. A gente tem as bases, a gente olha o todo, a gente não olha a pessoa, e a gente comparou. Será que as nossas mulheres que participam dos nossos programas, elas estão fazendo uma melhor gestão do dinheiro delas? Elas estão. E aí a gente vê que sim. Olha só, 40% está refinanciando menos dívida. É ótimo, a gente não quer refinanciar a dívida. Mas, ao mesmo tempo, elas estão pegando mais crédito e estão usando, né, antecipação de recebíveis como forma de rotativar. Então, é o tipo de informação que é bom para vocês, é bom para a gente, é bom para a sociedade. E aí a gente também tem um desafio, como é que a gente olha as finanças, não só o crédito, mas as finanças, investimento, seguro, como uma forma de alavancar o negócio. E aí o que eu falo, que a gente, né, converso muito com as meninas, como é que a gente usa esse aprendizado para, inclusive, mudar a maquininha lá dentro do banco. A gente está com um programa agora de cocriação da parte digital com algumas mulheres empreendedoras. Não sei se tem alguém participando desse piloto, se alguém foi convidado, mas eu conheço uma outra pessoa. Foi convidada? Depois você conta para a gente. Que é para isso. Como é que a gente constrói melhores soluções adequadas às necessidades com vocês?
E a gente vê também outros resultados. Então, aqui foi feita uma pesquisa, e a gente vê que a gente aumenta o networking entre empreendedores, fornecedores, para realmente ter melhores oportunidades de negócio, e estão investindo numa gestão mais profissional. Então, é isso que a gente quer. No final das contas, a gente quer inspirar, a gente quer conectar, a gente quer capacitar, mas o que a gente quer é que os negócios de vocês sejam bem-sucedidos e que vocês estejam felizes com os negócios de vocês. Então, tem gente que vai querer ficar pequena, e não tem problema nenhum ficar pequena, o problema é estar feliz, estar contente com o resultado. Né? Tem outros que vão querer crescer. Cada um vai ter a sua estratégia. O importante é que a gente tenha consciência do impacto que a gente tem como empreendedoras. Tá? E aí, além do programa, acho que o mais bacana desse projeto, contar para vocês, esse começou em 2013, mais ou menos, com o BID, com a IFC. Mas a questão de gênero, de verdade, não era uma agenda do banco. Mas por que vai trabalhar com isso? Mas será que temos um problema? Começou essa... Né? E aí, obviamente, a gente foi ficando expert no assunto. Né? Fomos cada vez mais investigando. Até que a gente levantou lá a mão e falou, gente, desculpa, estamos falando com mulheres empreendedoras e dentro de casa. Como é que a gente vai olhar dentro de casa? E aí, sendo bem honesta com vocês, é um baita desafio. Ainda mais pensando em sistema financeiro, que é, né, volta 10 anos atrás, 20 anos atrás, de homens para homens. Lembra? Pensa num gerente de banco. Como é que vocês enxergam o gerente de banco? Engravatado, né? Quando você pensa num cliente, a gente verte isso. Então, a gente tem um desafio de gerar internamente essa mudança também. Então, hoje, 60% dos nossos funcionários são mulheres, que é bastante, mas, óbvio, quando você vai subindo, esse número diminui muito. Então, a gente tem trabalhado com uma série de políticas internas, especialmente durante a gravidez e pós-gravidez, investigando. Tem um diagnóstico muito grande, tentando entender quais são as barreiras e como é que a gente consegue superar essas barreiras. E aí, tem a mais, não só olhando a questão de dentro de casa, mas também de comportamento financeiro, que a gente também vem pesquisando e estudando para a gente realmente melhorar. E aí, por que é importante falar isso? Que, conforme essa agenda cresce, a nossa agenda de empreendedorismo financeiro também ganha enforcement, também ganha relevância, também pode crescer. E o que a gente quer é que isso gere prosperidade para todo mundo. E aí, falta 5 minutos, vou fazer já a minha fala final. Quando a gente olha a questão de gênero, e acho que, pelo menos para mim, foi ficando claro, é um quebra-cabeça. Então, aqui a gente está com vocês, falando de empreendedorismo feminino. A gente está dentro de casa, falando sobre força de trabalho e sobre liderança feminina. A gente tem que ir participando de alguns movimentos até mais... Não político com políticos, mas outros movimentos com outras empresas para a gente aprender junto e discutir o que é equidade de gênero, o que faz diferença, o que muda na vida de homens e de mulheres. E no final das contas, é isso que a gente quer fazer, que cada um olhe para dentro de si. Né? Então, o nosso convite é como é que a gente muda esse mundo. Como é que a gente olha essas questões de gênero sob uma outra ótica? Né? E aí vou falar de mim. Eu fiz administração. Eu tinha certeza que eu ia ser empreendedora. Tá? Eu tenho vários business cases, mas acho que eu não tive coragem. Não sou tão corajosa que nem vocês. Mas ainda tem tempo, né? Vamos ver. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para mim, e a gente está no Itaú, uma empresa gigante, aí eu brinco que eu sou empreendedora com dinheiro do banco. Como é que a gente usa o dinheiro do banco para esse tipo de coisa? Então, eu sim também me considero uma empreendedora dentro do Itaú, fazendo as perguntas, chacoalhando as pessoas, provocando, porque, no final das contas, é a gente que vai mudar esse jogo. E tem que a gente chamar os nossos parceiros, chamar as próximas, para a gente falar, isso é bom para o negócio, isso é bom para a gente, isso é bom para os nossos filhos. Eu tenho um filho,
um menino, e aí toda vez que eu olho para ele, pô, eu não podia ter fazendo essa brincadeira. Eu não podia ter falado isso. Ou dou um cutucão no meu marido e falo, poxa, coisa velha você está falando disso. Então, eu acho que esse é o convite. Que, inclusive, na agenda de vocês como empreendedoras, olhem essa questão de equidade de gênero de uma forma mais ampla e que a gente realmente vá cutucando para a gente poder ver daqui 10 anos que os nossos filhos têm uma outra realidade e que negócios possam ser feitos por homens, por mulheres, cada um no seu estilo, do seu jeito, e que gere resultado bom, o resultado que a gente quer. Tá bom? Obrigada, gente.